Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou reagir aqui a um dos tipos de conteúdo que eu menos gosto, que eu mais desprezo na face do YouTube moderno, brasileiro, gringo, whatever. É um dos que eu mais desprezo, tá? Que é o conteúdo de uma pessoa. Que é uma pessoa que não socializa muito e fica com a maior parte da adolescência ali do Platão, um cara que escreveu tem 30 séculos atrás. E aí ele acha que ele vai pegar o Platão, entendeu? Que escreveu na época da Grécia Antiga, quando não existia saneamento básico, e vai trazer para os dias atuais e vai explicar a realidade atual. E no fundo do vídeo é um monte de imagem de gregos. Eu não sei se é feito por IA ou se realmente existe, porque não é possível que tenha tanta imagem assim, tanta figura feita naquela época. E vai falar sobre um assunto específico, que é a pornografia, porque todos eles falam da mesma merda, entendeu? Se você pegar qualquer canal na porra do YouTube que tenha essa porra dessa estética, vídeo falando sobre filosofia, vídeo falando sobre análise psíquica de alguma coisa, vai falar de Jung, vai falar de Platão, vai falar dessa porra. Em todos os vídeos vai ter alguma imagem no fundo daquela época grega e vai falar sobre pornografia. Tá, então vamos pro vídeo aqui. Eu peguei um vídeo aleatório aqui desses canais, entendeu? Eu busquei o vídeo com menor tempo e curiosamente caiu num vídeo de pornografia, tá? Então eu não peguei pelo tema pra comprovar meu ponto, eu não peguei isso pra provar meu ponto, mas eu tô trazendo aqui porque o vídeo é mais curto e como eu demoro pra falar pra caralho, vamos deixar um vídeo mais curtinho assim, entendeu? Então vamos lá ver essa merda aqui, né, cara? Assim, o problema não é o ato e potência, esse canal do YouTube aqui com quase 100 mil inscritos. O problema não é ele, o problema não é ele existir no mundo. O problema é o seguinte: todos os canais são assim, hoje em dia. Não todos, você entendeu, né? Que é uma parte. Enfim, cara, vamos reagir aqui, vamos dar meus pitacos aqui. Na mitologia grega, Tântalo era um rei, filho de Zeus, que tinha o privilégio de conviver e banquetear junto aos deuses do Olimpo. Só que Tântalo resolveu testar a onisciência dos deuses, matando, Ah lá, já começa com essa porra desse mito, cara. Não sei nem que porra de mito é esse, nem vou ter que ouvir de novo, porque eu não entendi nada já. E ninguém entende nada quando vocês falam de Grécia Antiga. Você pode falar que o Zeus tava chupando o peru do Poseidon, que ninguém vai perceber. Porque ninguém entende essa merda, cara. Se fuder. Na mitologia grega, Qual é o sentido dessa imagem, cara? É um coroa, muito branco, por sinal, pra você pegar um sol pra ontem. Muito puto. É um coroa com um shape incrível pra idade dele, né? Pelo que ele aparenta ter aqui uns 50, 60 anos de idade. Entregando uma criança pra uma mulher. E ele tá muito puto. Parece que ele vai levantar daqui e sentar a porrada nesse cara aqui, que tá com uma cara de... Deus, eu fiz uma grande besteira. E ele tá sentado em cima de um gavião, de um pássaro. Entendeu? E aí tem esse maluco aqui com esse chapéu acorrentando esse cara que tá em prantos, desesperado, que parece aquelas tias que vão treinar com leggings de oncinha na academia. É a mesma roupa, cara. Mesma roupa. A única coisa que dá pra fazer paralelo pra hoje em dia é essa porra. Deixa eu ver o vídeo, senão eu vou ficar aqui pra sempre reclamando de alguma coisa. Tântalo era um rei, filho de Zeus, que tinha o privilégio de conviver e banquetear junto aos deuses do Olimpo. Só que Tântalo resolveu testar a onisciência dos deuses, matando, cozinhando e servindo seu próprio filho a eles durante um dos banquetes. Os deuses, obviamente, perceberam o que Tântalo tinha feito e o lançaram no Tártaro, o lugar Tá, não entendi já. Vamos voltar rapidinho, porque eu não entendi dos mesmo. banquetes. Os deuses, obviamente, percebendo, cozinhando e servindo o Olimpo. Só que Tântalo resolveu testar a onisciência dos deuses, matando, que Tântalo tinha feito. Ah, cara... Você quer punir os deuses? Você quer testar os deuses? Por que você vai matar o seu filho? E o lançaram Não, mas isso aqui não tem nada a ver com o cara falando, só com a porra desse conto, esse mito, sei lá, foda-se. no Tártaro, o lugar mais profundo do Hades, tendo como punição o seguinte: Tântalo fica em pé dentro de um rio, mas sempre que tenta beber daquela água, ela recua. Acima dele, há alguns frutos de uma árvore, mas quando tenta pegar algum, os galhos se afastam. O resultado da tortura são sede e fome eternas. Com o psicólogo francês, a satisfação sempre está a um passo, mas ao mesmo tempo impossível. O psicólogo francês Paul Dill explica o simbolismo dessa punição. Aí tem sempre essa merda. Tem sempre a porra de um psicólogo francês. Filho da puta, cara.
Filho da puta, que leu o Freud, 500 anos lendo Freud, falando as mesmas merdas que o Freud falava. Aí pega Lacan e fala a mesma coisa que o Lacan falou. Então eles se repetem e fazem a mesma formulazinha. Pega um mito grego e cria a porra do negócio associando a mãe com o pai, a mãe com o pai com incesto, com alguma merda assim. E fica nessa punheta do caralho, vai tomar no cu. A água que se esvai e os frutos que lhe escapam são símbolo claro de uma perda total do sentido do real. O símbolo Frases que são ambíguas também pra caralho. A água que se esvai e os frutos que lhe escapam são um símbolo claro de uma perda total do sentido do real. O que é esse real? Me explica um pouquinho. O símbolo da imaginação impotente. O símbolo da imaginação impotente. Tenta, tipo assim, escutar o que eu tô falando, ou ler isso aqui, e tenta compreender. Tenta achar sentido aqui. O símbolo da imaginação impotente. O que é o símbolo da imaginação impotente? Que se tornou alucinativa. Isso significa, caralho. da imaginação impotente que se tornou alucinativa. A alucinação oferece a Tântalo os frutos e a água, ambos elementarmente necessários. Ai, você é um idiota por não entender isso. Cara, eu acho que nem quem entende isso aqui de fato. Todo respeito aí. Eu acho que isso aqui é uma palhaçada. Necessários para acalmar a fome e a sede. Quando, porém, tenta alcançá-los, percebe-se incapaz disso. As promessas alucinadas não são senão fantasmas e em vão procura agarrá-los. A água e os frutos, a satisfação de sua fome e sede, lhe são ao mesmo tempo alucinadamente prometidos e realmente interditados por seu espírito ascético, pelo espírito da vida que o anima, mas que, por força da exaltação vaidosa, manifesta-se somente na forma de tormento e de inibição. E por que eu tô contando Agora tu me explica, eu não sentido dessa porra. essa história? Bom, eu vou usar o nome e a punição de Tântalo para me referir a um paciente que me procurou por terapia, com a queixa de que estava lógico. Sempre um terapeuta. Sempre um terapeuta. Puta que pariu. tendo problemas, tanto na vida pessoal quanto na sua vida conjugal, quanto ao consumo de pornografia. E a punição de Tântalo... Aí ele vai pegar a punição de Tântalo pra explicar a pornografia. É um fenômeno atual. Ah, mas tem um paralelo. Foda-se. Explica de jeito atual. Cara, você já vai pegar um negócio complexo pra caralho. Que é essa porra desse mito. Pra explicar um negócio atual. Por que você não explica o negócio atual com palavras, com raciocínio atual? Explicação científica que seja. Tem que buscar um mito de 1000 e bolinha. Ou antes, bem antes, muito antes. 0 antes de Cristo. Sei lá, menos 3 antes de Cristo. Bolinha. Pra complicar a porra da vida das pessoas. Ninguém vai entender essa merda. é uma imagem muito certeira sobre os vícios, não só em pornografia, mas os vícios de forma geral. Nós buscamos uma satisfação plena, mas essa satisfação nunca chega. E quando achamos que vamos nos saciar, é aí que percebemos que nos encontramos abaixo do limiar esperado e tentamos repetir o processo. Assim Parabéns, senhor, óbvio. Todo mundo sabe dessa porra. como Tântalo, tentando chegar à água ou aos frutos. Paul Gill explica aqui. No mito de Tântalo, os símbolos do castigo, a água e os frutos que lhe recusam, são a repetição e demonstração final do tema central do mito, a impotência corporal e espiritual, consequência da exaltação imaginativa. Pausa dramática. Pra eu tentar raciocinar. Eu preciso parar pra pensar mesmo, senão eu não vou conseguir entender isso aqui. Entendeu? E se eu não conseguir achar um sentido nisso aqui, vai ficar muito difícil continuar. Vai ser só eu reclamando aqui dessa porra. Então vamos lá, cara. No mito de Tântalo parece, tipo, algum objeto sexual que as pessoas pegam pra, enfim, fazer coisas sexuais. Os símbolos do castigo, a água e os frutos, tá? Que se lhe recusam. E se lhe recusam. Por que não põe assim, que são recusados a ele? Por que tem que botar que se lhe recusam? São repetição e demonstração final do tema central do mito. A impotência corporal e espiritual. Consequência da exaltação imaginativa. Puxado pra caralho. A impotência corporal e espiritual. Tá, o corpo é impotente e o espírito é impotente. Beleza. Aí isso é consequência da exaltação imaginativa. O que é exaltação imaginativa? Alguém na própria cabeça, tipo assim, em pé, assim,
Vamos, porra! Vamos! Vambora, imaginação, você consegue! Vamos, porra, vambora! Isso é exaltação imaginativa? O que é essa porra? O paciente, que eu vou chamar de Tântalo, sentia que estava vivendo uma vida dupla. Aí o cara pega pra exemplificar o paciente dele uma pintura a óleo de 1200 de um duque francês, sei lá, europeu. Ele percebia que não conseguia falar sobre moralidade sabendo que o que estava fazendo atentava contra a sua própria moralidade, as suas convicções religiosas e o seu relacionamento com a sua esposa. Por mais que ele soubesse dos malefícios da pornografia, isso não parecia ser o suficiente para que ele parasse. Ele sabia que o consumo de pornografia impactava no sistema dopaminérgico do cérebro. Uou. Ou você fala de psique, ou você fala de dopamina no cérebro. As coisas não estão entrelaçadas. Epistemologicamente, se é que eu acertei a palavra. Deixa eu voltar rapidinho aqui que eu preciso... Ele entendia que com a sua esposa. Por mais que ele soubesse dos malefícios da pornografia, isso não parecia ser o suficiente para que ele parasse. Ele sabia que o consumo de pornografia impactava no sistema É um vício. dopaminérgico do cérebro. Pronto. Fechou aqui a discussão. Não adianta você saber a porra do malefício, do problema que te afere, que te aflige, que te afeta. Se um problema é relacionado a um vício e mexe com circuitos cerebrais relacionados a motivação e comportamento. E tá nesse âmbito, você não adianta você saber a causa do seu problema. Ele vai continuar acontecendo, que ele tá operando aqui de forma inconsciente. Ele entendia que consumia pornografia para aliviar o estresse ocasionado pelo trabalho e por algumas insatisfações no seu relacionamento. Ele percebia como afetava seu senso de recompensa, já que a pornografia oferecia uma via rápida de satisfação sem precisar se esforçar muito. Ele se dava conta Parabéns, cara, você tem autoconhecimento. do enorme impacto social que o consumo causava, pois passava a sexualizar outras mulheres que via aparecendo em séries, filmes e no cotidiano de forma geral. É fato que o mundo está ficando cada vez mais sexualizado, mas isso já foi discutido em outro vídeo. Mas voltando ao caso. Numa noite, quando Tântalo foi a um bar com a sua A noite que ele retrata aqui é uma pintura a óleo, uma festa francesa do nascimento do Duque João Paulo XIII, de uma cidade francesa aleatória. esposa e alguns amigos, apesar de estar se divertindo bastante, ele começou a sentir um certo desconforto depois que A imagem que ele retrata, na real, é um cara com um monte de amigo dele, nerdola, e a namorada dele, a esposa, no caso dele, nerdola. Também todos nerdolas, num bar, ouvindo Sweet Child O' Mine do Guns N' Roses. Essa e ele retrata essa saída no bar com essa imagem aqui. É exatamente a mesma coisa. conversa se inclinou para um tema de cunho sexual, quase puxando para a promiscuidade. Só que, naquela mesma noite, quando voltou para casa, Igual toda conversa de amigos num bar. ele teve um sonho perturbador e extremamente desconfortante, onde a sua esposa estava participando de uma orgia com os amigos que estavam naquele bar, e o sonhador só podia ficar olhando, sem conseguir se mexer para tentar fazer alguma coisa. Safadinho, cara. No fundo, então, ele é um corninho. Tudo que ele queria era que a esposa fosse macetada pelos amigos. Nerdolas dele. Ah, ser nerdola, eu tô falando aqui, mas... E, quando nós discutimos sobre o sonho na sessão de terapia, o paciente chegou à associação de que o sonho era uma imagem da sua própria impotência diante dos vídeos pornográficos. Ah, não. Eu discordo um pouquinho dessa análise aí. A análise é um negócio muito subjetivo, que depende muito do que o terapeuta tá falando, do que o terapeuta vai analisar, e do que o paciente vai analisar. Eu posso interpretar de uma forma diferente. Eu estou interpretando, no caso agora, de uma forma bem diferente. Sonho, na real, eu acho que esse cara é que a esposa dele deu pros amigos dele, cara. Na frente dele, assim, ele ficou olhando, assim, tocando uma bronha deliciosa. É isso que ele quer fazer, cara. Qual o problema? Vai lá. Se diverte. Aproveita a vida. Às vezes é isso, cara. Às vezes você quer que sua esposa faça aquilo pra você e você pode se sentir bem e adorar aquilo e se libertar de uma vez por todas. Quem sabe? Era como se a sua esposa, no momento do sonho, fosse uma das mulheres dos vídeos que ele costumava assistir. E sua incapacidade de se movimentar era o seu estado de angústia em não conseguir parar com a pornografia. Eu acho que não. Eu acho que é a vontade de ver
a esposa com outro cara. É subjetivo, a interpretação, eu posso interpretar assim. Diante da experiência emocional que o sonho lhe proporcionou, ele começou a sentir uma certa repulsa em consumir vídeos pornográficos. Ele tinha passado por uma experiência emocional de internalização. No final das contas, é só dando-se conta do impacto emocional de um conflito que encontramos realmente a capacidade para mudar. Muitas vezes, a experiência emocional que o sonho lhe proporcionou, ele começou a sentir uma certa repulsa em consumir vídeos pornográficos. Ele tinha passado por uma experiência emocional de internalização. No final das contas, é só dando-se conta do impacto emocional de um conflito que encontramos realmente a capacidade para mudar. Cara, na real, o cara deve ter ficado incomodado pra caralho por ter visto aquela cena. Aí ele associou aquilo à pornografia, porque provavelmente ele viu um vídeo na noite anterior da mulher fazendo um gangbang com 5 caras diferentes e um outro maluco só olhando. Aí ele também teve, nessa mesma noite anterior, foi a noite que ele saiu pro bar com os amigos, aí ele juntou uma coisa com a outra, e aí ele ficou extremamente incomodado, porque ele deve ser um cara bastante ciumento, talvez um pouco até possessivo com a esposa dele, e isso incomodou tanto ele, ou talvez até inseguro, isso incomodou tanto ele, que ele teve repulsa de ver pornografia. E agora ele vê a esposa dele dando pra um monte de cara. Toda vez que ele abre um vídeo pornô, ele vê uma esposa dele dando pra um monte de cara. No final, talvez seja isso, sei lá. Muitas vezes, o conhecimento intelectual acerca de algo ou de nós mesmos não basta, pois tudo o que fazemos é racionalizar. Personagens como Raskolnikov e o Homem do Subsolo de Dostoiévski exemplificam isso. Eles racionalizam demais por não quererem sentir o que de fato está errado com suas condutas. E quando não acessamos ou tentamos reprimir emocionalmente aquilo que nos perturba, a psique dá um jeito de nos mostrar o conflito através de sintomas. E essa experiência... Ou tu vai pro sintoma, ou tu vai pra dopamina. Escolhe um dos dois. Tá? Não dá pra fazer os dois. Uma coisa não, não tem correlação uma coisa com a outra. A experiência emocional pode ser sentida de diversas maneiras, sendo os sonhos uma delas. Na psicologia analítica, os sonhos são acontecimentos psíquicos autônomos, como escreveu Jung. Os sonhos, portanto, nos comunicam numa linguagem figurada, isto é, por meio de representações sensoriais e imaginosas, pensamentos, julgamentos, concepções, diretrizes, tendências, etc., que se achavam em estado de inconsciência por terem sido recalcados ou simplesmente ignorados. Mas, por se tratar de conteúdos do inconsciente e porque o sonho é a resultante de processos inconscientes, ele oferece-nos justamente uma representação dos conteúdos inconscientes. Em outras palavras, os sonhos são uma produção espontânea do inconsciente que dialoga com a consciência, às vezes corrigindo, às vezes ampliando, às vezes desestabilizando aquilo que o ego pensa saber sobre si mesmo. E foi esse um dos motivos daquele sonho. A imagem exagerada da orgia dramatizou a culpa que o sonhador sentia internamente pelo consumo de pornografia, extrapolando para o cenário social e coletivo. Mas não é como se isso fosse de fato acontecer. É como se o sonho estivesse desmontando a ilusão do controle do ego, indicando que isso já fazia parte do coletivo dentro dele. E pelo fato do sonhador estar em conflito, o sonho... Então o foda da esposa dele dá pra 5 caras diferentes. No sonho dele já tá internalizado dentro dele. Então ele realmente é um corninho. Falou que vai ver a esposa dele trepando com outras pessoas na frente dele. Ele vai sentir um tesão gostoso numa casa swing. Ai. Eu viajo também, né? Vou muito longe. Perdão. Projetou esse conflito. Outro componente interessante é o fato da esposa do sonhador ter aparecido como uma imagem da sua ânima, o feminino interior do homem. No sonho, a esposa aparece no estágio mais baixo do relacionamento do homem com sua ânima, que é aquele voltado à carne e à satisfação, que Jung chamava de Eva. Só que no sonho, pelo fato do material pornográfico já ter contaminado o inconsciente do paciente, ela aparece desacralizada, tornada simplesmente como um objeto de consumo. Só que o ponto mais esclarecedor do sonho é a paralisia do sonhador diante da cena. É um sinal de impotência do ego diante de um impulso autônomo. É um sinal de tesão que ele sente em ver a esposa dele dando pra outro cara na frente dele, o que ele queria muito. E você aí tentando subverter esses valores internalizados na cabeça dele, seu terapeuta maldito. Autônomo do inconsciente, como o próprio sonhador notou. O sonho espelhou o que acontece durante o consumo de pornografia. A pessoa não participa de nada, mas ela se torna apenas uma espectadora, e isso causa tortura. No final, a própria psique do indivíduo transforma sua angústia em tormento para exigir a integração e a ação da pessoa. E aqui vale reforçar esse ponto. Quando o ego tenta resolver... Porra de imagem é essa? O que essa merda significa, cara? Que porra é essa? É um vampiro? É um vampiro e o Satã aqui atrás. E o padre olhando assim, caralho. Porra é essa, cara?
um conflito apenas com força de vontade e com moralidade, mas continua evitando o núcleo emocional do problema, a psique encontra outros caminhos para tornar isso inevitavelmente consciente. Não só pelos sonhos, mas por sintomas, lapsos, irritações desproporcionais, fantasias intrusivas, compulsões ou coincidências que parecem que foram coisas do destino, mas que são apenas encenações psíquicas para que, em algum momento, você consiga perceber. Há uma frase de Jung onde ele diz que a neurose é sempre um substituto para o sofrimento legítimo. Ou seja, quando o ego evita a responsabilidade que o sofrimento carrega, seja a dor de um luto, a vergonha diante de situações novas, a frustração por um fracasso, as humilhações que podemos passar diante dos outros, a psique fabrica um sofrimento repetitivo, paralisante, que cobra alguma coisa do ego consciente. Isso explica por que, no caso de... Cara, eu cansei. Não tem nem o que tirar mais de graça desse vídeo aqui, cara. Com todo respeito, cara. Porra. de Tântalo, não bastava ele saber dos malefícios, nem entender de dopamina, nem ter bons valores para escapar da Óbvio que não adianta você entender um negócio que funciona inconscientemente no seu cérebro, caralho. pornografia. A questão não era a falta de informação, era a fuga de uma tarefa interior. E o sonho serviu como uma experiência de realidade. O sonho pegou o que era assistido em segredo e transformou em cena pública. Ele pegou o que era prazer rápido e transformou em tortura. Ele pegou o que era controle do ego e expôs como impotência. E é justamente dessa forma que muitas vezes o inconsciente atua. Ele tem um compromisso de ser compensatório. Ele tenta equilibrar a atitude consciente. Compensa aqui, então. Compensa aqui com meus bagos, filha da puta, tá ligado? O campo da psicologia analítica nos tem mostrado abundantemente que o consciente e o inconsciente raramente estão de acordo no que se refere a seus conteúdos e tendências. Esta falta de paralelismo, como nos ensina a experiência, não é meramente acidental ou sem propósito, mas se deve ao Eu vi uma palavra que é muito chata. Paralelismo. Isso é muito chato. fato de que o inconsciente se comporta de maneira compensatória ou complementar em relação à consciência. Podemos inverter a formulação e dizer que a consciência se comporta de maneira compensatória com relação ao inconsciente. Quando a consciência se estreita, o inconsciente então amplia e equilibra a atitude. E se ainda assim o ego não escutar os Cobra comendo o rabo da outra cobra que tá comendo o rabo da outra cobra. Tem uma cobra com pé. Caralho! Não é uma cobra, é um dinossauro. Hein? Aqui é uma cobra. ecos e ruídos que ele traz, vamos continuar repetindo as mesmas frustrações. Uma outra passagem bem Eu tô mais preocupado com as imagens que estão passando aqui atrás do vídeo do que a porra do áudio do vídeo. famosa de Jung diz o seguinte: quando um fato interior não se torna consciente, ele acontece exteriormente, sob a forma de destino. Ou seja, se o indivíduo se mantém íntegro e não percebe Quando um fato interior não se torna inconsciente, ele acontece exteriormente, sob a forma de destino. Ou seja, o indivíduo se mantém íntegro e não percebe sua antinomia interior. Então, um mundo que deve configurar o conflito e cindir-se em duas partes opostas. Cara, isso aqui, porra, sei lá. Se alguém pega isso aqui, não interpreta uma coisa, e depois outra pessoa pega isso aqui e interpreta outra merda diferente, eu tô maluco, cara. Eu tô louco. Eu tô completamente louco, entendeu? sua antinomia interior, então é o mundo que deve configurar o conflito e cindir-se em duas partes opostas. Em outras palavras, o que você não integra, você projeta. E o que você projeta, você encontra, chamando aquilo de destino. O que não é encarado por dentro, aparece por fora, seja na forma de crises, tentações, brigas conjugais, ressentimentos, desânimo ou acidentes de percurso que parecem ter vindo do nada. A pornografia, então, era uma solução psíquica provisória para um conjunto de conflitos que o Tântalo não queria tocar, ou pelo menos não estava conseguindo compreender. E aqui, a parte do sonho em que Tântalo paralisa e não consegue se mexer, vai ficar mais claro quando entendermos que isso simboliza a impotência do ego diante de um complexo. Os complexos são núcleos psíquicos carregados com afetos, memórias e experiências que passam a possuir o ego consciente. É muito difícil nos desfazermos dos complexos, justamente porque eles são autônomos, são independentes da nossa vontade. E uma das formas do ego de evitar um complexo é reprimindo aquilo que o tornaria fraco. Mas é justamente na resistência diante de algo que não queremos confrontar que pode estar o caminho para a cura. Como Jung escreveu, o temor e a resistência são os marcos indicadores que balizam a via régia em direção ao inconsciente. Ou seja, se você está se sentindo travado, se está resistindo a alguma mudança, se está com vergonha de algo, se está desconfortável com alguma coisa que está se passando na sua vida, talvez você esteja exatamente na direção certa. Porque é aí que mora a verdade que o ego não quer pagar o preço de olhar. Pois, como é sabido em praticamente todas as histórias mitológicas e contos de fada, a caverna que você tem medo de entrar está o tesouro que você procura. E se não fizermos isso, a psique fará por nós, a sua própria maneira. Porque Porra, então o fato dele ter ficado angustiado
tá? Angustiado com o sonho, não significa que ele tem um pouco de... Não é onde ele deveria entrar de fato. E como ele sonhou que a esposa dele tava dando pros amigos dele, amigos que estavam com ele no bar, e ele ficou angustiado com isso, ele não deveria incentivar a esposa dele a transar com os amigos dele que estavam no dia lá do bar, tal como um gangbang, enquanto ele fica olhando pra saber o que ele sente de fato, e no final não é isso que ele tá buscando? Ou entende tudo errado? Eu acho que a gente chegou na conclusão certa aqui, hein? O inconsciente tem os seus próprios modos de agir. Ele muda de linguagem. E se o sonho não basta, ele se apresenta como irritação. Ele fala em português, espanhol, inglês, chinês. Depende do mood dele no dia. O inconsciente é assim, ele depende do mood dele do dia. Ah, hoje eu tô me sentindo um pouco árabe, entendeu? Eu vou falar em árabe, depois eu vou falar em italiano, foda-se. Distanciamento, fantasias mais extremas, desânimo, impotência, ou a vida inteira ficando cada vez mais distante de nós. Não esqueça de conferir os links no primeiro comentário fixado. Eu não gosto desses vídeos porque os caras pegam umas frases que elas são interpretativas pra caralho, entendeu? Aí você lê cheio de palavra ambígua, você pega a porra do negócio e interpreta uma coisa que não é a coisa que o cara que escreveu originalmente queria dizer. Porque o cara escreveu essa porra originalmente, o Jung, ele viveu há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás o mundo era outro, não tinha nem pornografia, não se sabia a existência de dopamina, por exemplo. Aí o cara pega pra explicar um negócio e usa outra porra do negócio pra explicar também. Cara, pega uma coisa atualizada, entendeu? Explica com a metáfora do telefone. Se você conseguir explicar essa porra com a metáfora do telefone, aí tudo bem, aí eu vou contigo. Agora você fica explicar com o negócio do grego, cara. Mito grego, cara. A gente já superou essa porra, cara. Superamos, cara. Porra. A porra de mito grego, cara. Ninguém acredita nessa religião mais. Entendeu? E essa religião, a gente pode, inclusive, menosprezar essa religião, porque ela caiu em desuso. Ela é tão merda que ela caiu em desuso, que é a religião grega, dos mitos e dos deuses gregos. Ninguém crê nessa porra mais, cara. Só quem lê Percy Jackson crê nessa porra. Entendeu? A gente superou. Olha só, Jesus Cristo, entendeu? Ou religiões de matriz africanas ou indígenas, entendeu? Mais nada. Tá tudo aí. Maomé. Tá bom, Maomé, beleza, show. Que mais? Alá, Buda. Essa galera aí, show. Explica com metáfora do Buda, metáfora do Alá, metáfora das religiões de matriz africanas. Jesus Cristo, que seja. Agora você vai pegar a porra do mito grego de Zeus, que a gente já sabe que não existe. Que ninguém crê nessa porra mais. Nem os gregos creem nessa merda. Os gregos são o quê? Ateus? Eles são de Atenas? Desculpa. Supera aí, cara. Supera. Melhora essa porra aí. Entendeu? Para de explicar a porra de um fenômeno psicológico contemporâneo que é o vício em pornografia com a merda do mito grego, cara. Vai se fuder. Tudo isso eu acho maneiro. Eu acho um conteúdo a se pensar sobre. Sei lá, eu gosto de ler, mas eu não... Videozinho do babaca falando. Não que esqueça de babaca, atipotência. Atipotência, você é do caralho, você é uma superpotência, cara. Enfim, nada contra isso, sei lá, você vai que o cara quer me processar. Enfim, só isso. Tchau.